É isso. O Fluminense é eliminado. Uma derrota triste, vexatória, que lembra ali do estágio que nós estamos voltando. O Fluminense hoje é eliminado por Lanús, graças à sua arrogância, graças ao seu ego e graças à vontade de não jogar futebol. É isso, vontade de não jogar. O Fluminense só tinha uma contratação para fazer no início do ano, após um ano abaixo do Cano, do Lelê, que era de centroavante. O Fluminense foi atrás de um reserva do Bahia. A gente vai pro Mundial. E como fez mal esse Mundial pro Fluminense, hein? Quando a gente vai começar a falar sobre isso? Como esse Mundial fez mal pro nosso técnico, Renato Gaúcho? Como ele fez mal para o Fluminense de uma forma geral? Qual a grande partida que o Fluminense fez pós-Mundial? Nenhuma. Mas voltando, nós tínhamos uma missão de contratar um centroavante e reforçar nosso time, que a gente precisava de gols. E a gente foi pro Mundial e abraçou um cara que nos fez virar meme. Chuta Everaldo. Voltamos no Mundial e falamos, nós precisamos de um centroavante. De repente o cara na janela de transferência faz 2, 3 gols e o Fluminense simplesmente aposta nele para a temporada inteira. E hoje nós precisávamos de gols. E a gente não lembra a última vez que nossos centroavantes marcaram gols. E tiveram oportunidade hoje. E o Mundial, hein? Que eu acabei de falar. Como fez mal. Nós espelhamos nosso time contra a Inter de Milão, contra o Al-Ahly. E ganhamos o jogo. Só que todo mundo virou a Inter de Milão. O Lanús virou a Inter de Milão. O Vitória virou a Inter de Milão. Todo mundo virou. O Fluminense agora tem que jogar recuado contra todo mundo. O Fluminense, quando faz 1-0, tem que se fechar, porque todo mundo é a Inter de Milão. O Fluminense não pode mais tocar bola, não pode mais trabalhar. E nosso técnico arrogante ficou entre os 4 melhores do mundo. Ele sabe de tudo, sabe de futebol. E hoje ele tirou o Hércules para colocar o Otávio. Otávio, que no vídeo passado eu falei, com a bola, ok. Sem a bola não consegue correr para trás, não consegue acompanhar ninguém. Todo mundo viu isso na final do Carioca, quando ele estava bem. E hoje ficou claro. E ele mata o meio campo do Fluminense. Estraga o Fluminense já nessa primeira mexida na virada do segundo tempo. E nós temos que falar que o Fluminense fez um primeiro tempo. Se tem dificuldade de tocar bola, porque não treina para isso, não treina para controlar jogo, não treina para não treina para articular, não se movimenta para isso. Esse é um primeiro tempo absurdo, pressionando, tendo a oportunidade. Infelizmente caiu na cabeça e nos pés que ele não tem condição de estar no Fluminense. Mas o Fluminense fez um ótimo primeiro tempo. Poderia ter feito o 2-0, que era o placar que tranquilizaria já no primeiro tempo. Mas ele não gosta. Ele tem ódio de ver o Fluminense jogar futebol. E aí ele vai e termina de matar o Fluminense. A gente tem que lembrar que a gente acabou de passar por um Bahia fazendo da mesma forma que o Lanús. E eu falei, será que a sorte vai toda vez estar com a gente? Nós fizemos o primeiro jogo melhor que o Bahia. E a gente poderia ter buscado o gol lá. E com as mexidas dele, nós tomamos um gol lá na Bahia e conseguimos virar no Maracanã, graças a um Thiago Silva, que não vai ser milagreiro sempre. Contra o Lanús foi da mesma forma. Um time que a gente tinha condição de ter ganhado até lá dentro. A gente se fecha. E no último lance, quando ele tenta soltar o time, já nos 38, 40, o time vai todo para ataque e toma um contra-ataque. Todas as vezes que ele mexeu, ele matou o time do Fluminense. Pós-mundial. E é isso. E hoje a sorte não foi pro nosso lado. Como não tem como a gente estar contando com sorte toda vez. Se a gente não quiser jogar futebol. E é simples assim, porque o Fluminense não quer jogar futebol. E no competição, que era a mais fácil da história, com o melhor chaveamento da história, a gente fez questão de fazer o maior vexame dos últimos anos. Nós achamos que pós-Libertadores o Fluminense se tornaria outro time. Era um patamar acima, que melhoraria. Veio um ano seguinte, um momento que juntou Marcelo e Thiago Silva. E nós brigamos para não cair. O Fluminense não conseguiu entregar os últimos momentos para esses caras. Hoje eu fiquei com pena do Thiago Silva, cara. Merecia demais. Mas o Fluminense não conseguiu entregar um time para ele. A gente cai no Mundial. Cai, porque não merecia ir antes do Mundial. O Fluminense não estava jogando mais nada. Sabe, sendo salvo ali pelo Arias. Mas como ainda tentava criar um jogo,
era o time que mais fazia gols no final do jogo. Hoje o Fluminense é o time que mais toma, porque tá todo tempo dentro do gol no final do jogo. Se tiver até com empate, o Fluminense quer se fechar. E a gente vai pro Mundial, ganha dinheiro como nunca e olha e fala, agora vamos contratar. A gente contrata o Acosta, a gente contrata o Moreno, que nem a gente nem vai mais ouvir falar dele, parece, pelo visto. E continua com os centroavantes, que a gente não lembra os últimos gols que eles fizeram. E é isso o Fluminense. Sendo eliminado pelo Lanús. Relembrando aquele América Natal que a gente foi eliminado no Maracanã. O Fluminense está voltando para aquilo. Acaba o ano. O Fluminense abdicou do brasileiro para jogar Sul-Americano e fazer isso aí. Abdicou, abriu mão para isso aí. E o planejamento, cara. Sabe quem veio esse ano? René. Que tinha sempre, por onde passou, a tradição de entregar nos grandes jogos. Fez isso hoje. O Soteldo, que o último bom campeonato dele foi 2019. E a gente trouxe ele a peso de ouro até para substituir o Arias. E entrou no primeiro jogo e foi escancarado. Entrega lá. O Everaldo, a peso de ouro. 4 milhões, o reserva, né? O Otávio, que foi entregue aí pelo Atlético Mineiro. Vendido, né? Otávio e Everaldo custaram 12 milhões pro Fluminense. Jogador de mais de 30 anos. E são com esses caras que a gente entrega hoje. Cano, entrando no final do jogo, já vê que já tá no final, sem condições, e mesmo assim ele tem um dobro de gol do Everaldo. Aposentado, o Cano aposentado tem o dobro de gol do Everaldo, que é o titular. E assim, cara, o Everaldo a gente precisa falar. Não dá pra dizer que ele treina... ele deve treinar bem. Cara, ele não tem uma valência de futebol. Não tem uma... Não, tem um toque de bola, tem um drible, tem arrancada. Ele não tem uma finalização. Não tem nada que justifique o Everaldo jogar com a camisa do Fluminense. Ainda é um jogador sem psicológico. Quando voltou pra jogar com o Bahia, agora sentiu a pressão. No Mundial ele não conseguiu, se tremia todinho pra chutar no gol. Não tem cabeça pra ser centroavante. Ainda mais do Fluminense, um time que a gente pensava que tinha condições de ser campeão de alguma coisa. E tá lá jogando. Cara, é tenebroso. É tenebroso. É tenebroso você assistir o Everaldo. E o pior, a bola vai chegar nele, porque ele vai estar no ataque, aquela bola. E ele nunca vai estar no lugar. Hoje ele até teve, mas não tem capacidade. E tá sendo escancarado na nossa cara. E agora vamos ter que se virar para tentar pelo menos pontuar melhor no Brasileirão, para ficar numa posição melhor. Para tentar achar e corrigir, sabe, alguém da base para ir pro ataque, porque venderam o Cauã Elias para trazer o Everaldo. E nós estamos precisando de gol. E agora, quem é que vai jogar ali? Quantas vezes nós falamos, será que não dá para testar o Canóbio e o Serna? E o Riquelme? Testar o Serna na área? Porque nós estamos sem centroavante, há meses nós estamos falando isso. E a coerência das substituições, hein, meus amigos? Hoje ele não quis morrer abraçado com o Soteldo. Quando precisou, lembrou do Keno, lembrou do John Kennedy, lembrou do Riquelme. E a coerência? Não tem. Não tem. E esse time, mesmo errando tudo, ainda teve chance de sair classificado. Cano bota uma bola na trave no final do jogo. Martinelli na frente do gol, solta somente o pé em cima do goleiro. Podendo ter tirado, podendo ter feito tudo. Sabe? Frente pro gol, só chega e solta o pé. A minha altura, o goleiro defende, forte, mas em cima do goleiro. Ainda poderia ter ganhado o jogo, mesmo com toda essa ruindade. Mas merecia, não merecia. Não merecia porque o Fluminense virou um time sem brilho. Sem talento. Que não consegue criar, que odeia a criação. Talvez se o Nonato tivesse disponível, a Costa nem jogaria. Tô nem elogiando a Costa. Bom jogador. A gente vê que tem noção. Mas quer forçar 100% das bolas. Bola que hoje a gente precisava que o Fluminense controlasse o jogo, tava queimando nos pés. O próprio Martinelli e o Hércules, a bola queimando no primeiro tempo. Bom do Fluminense, mas naquele abafa tava bom. Mas se tivesse o meio campo, que conseguisse controlar o jogo, o Fluminense ainda teria sido melhor. Ele forçou todas as bolas. Mas não vou aqui pra criticar ele, não. E depois que ele saiu, que abriu o meio de campo, acabou. E o Renato tirou o Serna e o Canóbio. Os únicos que vinham tentando alguma coisa. Ele pega e tira. Então, assim,
que nós podemos falar? O que dá para se tirar? Não são coisas que estão sendo repetidas. Essa falta de criação, sabe? Essa vontade do Fluminense jogar, esse negócio de competir. O Fluminense só sabe marcar se tiver com 3 volantes. Que merda de time é esse que só sabe marcar se tiver com 3 volantes? Só sabe jogar de uma forma. E eu jogaria mesmo precisando do placar. Cara, achamos o gol. Um golaço. E mesmo assim o Fluminense sai eliminado. Fez a mesma coisa com o Bahia. Fez a mesma coisa com o Lanús. Só que agora a sorte não tá do nosso lado. Como se fosse uma receitinha de bolo. Né? Se tá 1-1 fora de casa, se tá 0-0 fora de casa, fecha o time. Bota os volantões, bota o Bernal, bota o Otávio, bota... Em certos momentos era o Thiago Silva. Quando se espanta, ou o Thiago Santos, perdão. Em alguns momentos é até Bernal e Otávio. Ou Otávio e Thiago Santos. Sabe? Gostou mesmo do volantão pesado, que não abre mão disso e esqueceu meias de criação. Meias para jogar no Fluminense. Não acho que o Fluminense precisa mais de meias. E vai continuar insistindo nisso, porque agora ele tem que morrer abraçado. E a gente vai ver ele morrendo abraçado com o Soteldo, com o Everaldo, jogadores que a gente sabe que não vai entregar. Porque assim, não venha me dizer que o Everaldo treina bem. Não é futebol. Não é futebol. A gente não sabe qual é o tipo de relação que tá tendo ali, mas não é futebol. Não é futebol. O Fluminense hoje fez uma das maiores vergonhas para sua torcida. Está na mão de quem fez esse planejamento. Está na mão do soberbo, do egocêntrico, que foi elogiado, que está aí, errando, que é o nosso técnico, que não tem como passar mais pano, que não tem como achar bonito o que ele fez hoje, o que ele vinha fazendo contra o Bahia, deu sorte. Digo e repito, deu sorte. Hoje não, a sorte dele não merecia essa sorte. Cara, é eliminado pelo Lanús. Que não jogou nada também. Mas merecia se classificar. Porque esse Fluminense só quer competir com todo mundo. Se jogar a Série B do Carioca, vai querer competir com os times que estão lá. Não gosta mais de jogar futebol. E no único momento, no único jogo, que talvez foi o melhorzinho, que foi o primeiro tempo, ele teve que matar o time. Porque ele não gosta. Tá odiando jogar. Virou o novo Mano Menezes. O Fluminense está eliminado. Eliminado de uma maneira ridícula. É tantos pontos para se falar, cara, que não dá nem vontade de falar. A gente tá aqui para conversar com você, para ter esse desabafo, para ter essa análise de jogo. Talvez não tenha nem pontos positivos pra gente elogiar. Fábio, talvez, mas não teve defesa. O Nunes foi lá e fez o gol. Samuel Xavier teve aquela boa bola na trave, voltando sem ritmo, mas a gente vê que é o que tem mais qualidade para estar ali. Thiago Silva e Freitas mais ajudar na criação do que praticamente defender. Só tiver que defender quando foi para correr para trás nos contra-ataques. O René é aquilo. Na hora que o jogo é grande, ele entrega. Sempre foi assim, por onde ele passou. Martinelli hoje a gente precisava muito. E ele não foi o jogador que dominou o meio de campo. O Hércules, a bola queimou no pé dele. Mas tinha que continuar no jogo, porque é o Hércules. Ainda mais quando a opção que vem do banco é o Otávio. Que não tem nem qualidade, nem força física para fazer o que ele faz. O Acosta, como eu falei, bom jogador. Mas forçando tudo. Quando der certo, a gente vai bater palma. Mas como hoje a gente precisava de mais criatividade, mais cérebro, faltou, dava para ter sido bem melhor. Canóbio, partidaço. O Serna tem que voltar mais àquele Serna pós-mundial. A gente precisa muito esse ano do Serna. Everaldo eu não vou comentar porque não era para estar vestindo as cores do Fluminense. Cano é aquilo. Não é um jogador técnico. Não é um jogador que vai ajudar na criação. Mas talvez na área ainda seja o nosso melhor finalizador. Talvez. Tão mal que é o Fluminense. Ele quase aposentado, talvez ainda é o melhor finalizador. Riquelme Keno. Riquelme bota aquela bola na cabeça do Cano, né? De resto, tentaram a mesma coisa. O Fluminense, depois que entrou os dois, lateralizou, tentou só pelas laterais. Eles estavam dobrando, facilitou a marcação do Lanús. E é isso. Esse é o Fluminense. Estragou seu ano. Não consigo achar que esse Fluminense
Talvez do Vasco tenha a chance de passar, mas se pega um Cruzeiro vai ter muita dificuldade numa final de Copa do Brasil. E assim, a gente, depois da eliminação dessa, achar que o Fluminense é time para chegar em final de Copa do Brasil, mesmo sendo uma equipe que está brigando lá atrás, mas que é nosso rival, que é o Vasco, a gente ainda está muito confiante, porque essa equipe não merece ter nossa confiança. E estragou o ano. Acabou o ano. É muito difícil o Fluminense ser campeão da Copa do Brasil. Se tiver uma sorte de enfrentar um Corinthians, que para ser um jogo mais igual no segundo jogo, talvez a gente ainda se anime. Mas um Cruzeiro, uma coisa assim, para 2 jogos, é muito difícil. É muito difícil. Com a forma que o Renato tá tentando jogar, sabe, receitinha de bolo, é empate fora de casa. Se for 1-0 for dentro de casa, vamos fechar. Com essa formulazinha aí, vamos ver o que ele vai buscar no Brasileiro. Porque ele consiga salvar e pontuar o Fluminense aí, para colocar na zona mais acima. Mas é muito frustrante, muito decepcionante, broxante até, ver esse Fluminense sem brilho, sem brilho, sem brilho, e que entrega o campeonato mais fácil que nós tínhamos aí, depois de um ano que nós arrecadamos tanto. Mas tudo bem, faz parte, vamos seguir, vamos torcer para essa maré virar, acho que está na hora, a gente não aguenta mais isso, essas eliminações sem pé nem cabeça. Mas é isso, tá bom, pessoal? Se puder se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, compartilhar. Saudações tricolores, valeu!